28, de 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, se você é de alguma igreja cristã, você sabe que esse texto geralmente é utilizado para falar sobre missões, né? É claramente um mandato de Deus, não só para aquela época, mas para até o momento em que ele retornasse para realmente consumar todas as coisas. Só que muitas vezes, quando nós olhamos para esse texto, então, quando a gente olha para esse texto e o trata apenas como realização de missões ou num foco bem restrito, a gente acaba esquecendo aqui, por exemplo, dois detalhes importantes. No versículo 19, fazei discípulos, e principalmente no versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, a palavra de Deus, no que diz respeito a missões e tantas outras coisas também, fala muito sobre discipulado, sobre ser discípulo, sobre o que é discipular, ou seja, ensinar para que gerações aprendessem e passassem isso adiante também. Então, Calvino, ele cumpre isso de uma forma cabal em Genebra. Ele não está ali apenas para reformar a religião, ele não está ali apenas para reformar a igreja, ele está ali para levar com ele uma escola e uma espécie de hospital, né? Não era um hospital exatamente, mas você vai ver então todas as vertentes das missões sendo realizadas ali. Tá? E isso gerou uma herança bem peculiar nas igrejas evangélicas. Você pode pegar o século XIX, por exemplo, o século considerado das missões. Onde quer que missões cristãs chegassem, estabelecia-se uma igreja e ao lado dela uma escola, e quando havia recursos também, uma clínica, um hospital ou alguma coisa nesse sentido. Certo? Então, o entendimento de Calvino e dos reformadores, de uma forma geral, era que o Evangelho não estava restrito à igreja ou até mesmo aos chamados crentes, mas esse Evangelho, ele extrapolava as quatro paredes da igreja e atingia a sociedade por meio da educação e da sociedade. Está tentando passar aqui para os slides, porque a base do trabalho é um artigo do pastor, também presbiteriano, Ernst Mayr, tá? É um artigo um pouco mais amplo, falando sobre Calvino e a educação, mas ali ele trata bastante dessa questão de Genebra. E como eu falei anteriormente, a ideia é ser uma palestra encorajadora. Por quê? Porque o que Calvino fez no século XVI, com pouquíssimos recursos e sem internet, já nos lança um desafio de, talvez com poucos recursos ainda, mas com muita internet,
tentar fazer a mesma coisa que ele fez lá, e montando nos seus ombros até melhor. Claro que a brincadeira com a internet significa tecnologia, né? Nós estamos conectados com o mundo, a igreja de uma forma geral é cada vez mais católica nesse sentido, né? Universal mesmo. Então nós temos uma herança não apenas histórica, mas vizinhos nossos aqui nos dão exemplos claros do que significa, né, hoje, em pleno século XXI, numa cidade como Teresina, experimentarmos algo como uma academia de Genebra. Nós temos uma escola em Recife chamada Academia Cristã, é uma escola também com bases bíblicas, e interessante é porque você não vê escolas hoje chamadas assim, né? Academia, você imediatamente pensa em alguma coisa ligada à ginástica, né? Alguma coisa assim, e o que fica para o acadêmico fica apenas na universidade ou alguma coisa nesse sentido. E aqui então a gente recupera a ideia da academia desde a mais tenra idade para o cuidado das gerações. Então, a gente começa num ponto anterior a Calvino, e logo em seguida eu vou mostrar algo posterior, e aí a gente vai para o meio, para o conteúdo desse sanduíche, né? E quando a gente fala sobre pré-reforma, os chamados 1000 anos de escuridão, a gente deveria fazer uma pergunta: Idade das Trevas? De onde surge esse conceito, né? E a gente vê então que na realidade a Idade Média, que durou em torno de 1000 anos, não pode ser definida em um parágrafo, visto que houve vários períodos dentro da mesma. Então, isso já gera um problema quando a gente olha para esses 1000 anos e fala Idade das Trevas, ou Baixa Idade Média, Alta Idade Média, e coisas do tipo. O acadêmico Rossi nos lembra que hoje sabemos que o mito da Idade Média, como época de barbárie, era justamente um mito construído pela cultura dos humanistas e pelos pais fundadores da modernidade. Então, o que Rossi está querendo nos lembrar aqui? Exatamente essa questão de que, nesse sentido, esses 1000 anos conhecidos como Idade Média não foram de trevas. Muito pelo contrário, eu vou mostrar para vocês aqui já já. Mas eles, num certo sentido, foram de trevas. Depende do referencial. Não foram trevas porque quando você pensa assim, da onde surgiram Calvino, Lutero, Zwinglio, Butzer, Bullinger? De onde esses homens surgiram? Eles foram treinados na Idade das Trevas. Será que de repente então houve um passe de mágica e eles acordaram e ali aprenderam tudo o que precisavam e se tornaram essas mentes brilhantes e tão influentes como nós conhecemos na história? Óbvio que não. O treinamento desses homens se deu num momento da história extremamente acadêmico, extremamente clássico, humanista, no bom sentido da palavra. Entretanto, quando os humanistas, no mau sentido da palavra, e os pais fundadores da modernidade, dizem que essa época foi uma época de trevas, é para tentar jogar essa culpa ou essa negatividade nas costas do cristianismo. Ok? Mas como eu falei para vocês, de fato foi uma idade de trevas no que diz respeito a um momento da história em que a palavra de Deus foi tirada da mão do povo. Não havia acesso do povo, da sociedade, às escrituras. O clero, o alto clero dominavam isso, você sabe muito bem. Naquela época, por exemplo, havia apenas uma tradução geral das escrituras, a Vulgata, a tradução para o latim. Então, nesse sentido, de fato, houve escuridão. Mas o próprio Calvino cunhou uma frase em latim que diz: post tenebras adveniat lux.
Então, após as trevas vem a luz. Alguns dizem que era post tenebras spero lux, ou lucem, que seria uma ideia de esperança, mas a frase cunhada era mais afirmativa, era mais definitiva. Após esse período, e exatamente isso que acontece na Reforma Protestante, veio a luz. Então, um exemplo aqui é a própria Universidade de Bolonha, tá? Você tem várias outras. As grandes universidades da Europa, elas foram criadas nesse período, tá? Então, a Universidade de Bolonha aqui, de origem laica, especializou-se no direito romano, permanecendo por muito tempo como principal local de estudos jurídicos na Europa. Um de seus alunos, 1495 mais ou menos, e depois mestre ilustre foi Copérnico. Do mesmo modo, os juristas bolonheses tornavam-se conselheiros procurados por príncipes e cidades, sobretudo nas regiões mediterrâneas. Então, Copérnico e a própria universidade são exemplos de que, naquela época, Deus já atuava, mesmo que você chame isso de graça comum, por meio da educação, por meio da formação, mostrando a importância, então, desse tipo de treinamento acadêmico. E nós vamos ver mais para frente exatamente essa questão. Não foi do nada que Calvino se tornou quem ele foi na história. Então essa foi a primeira parte antes da Reforma. Agora você pula para os séculos 16 e 17, principalmente o finalzinho do 16 e o 17 em especial, que semelhantemente aos séculos 4 e 5 da história do cristianismo, da história da humanidade, foram séculos onde credos e confissões foram formados. A igreja se via em dificuldades para determinar o que de fato Deus requeria da sociedade e da igreja. Então eles tiveram que estabelecer algumas manifestações credais. Tá? E isso então, impulsionado pela Reforma, nos mostra o quê? Nos mostra a necessidade então de treinamento, ensino, catequese, discipulado. Quando a gente fala sobre catequese, a gente talvez estranhe o fato, porque isso está ligado muitas vezes àquela ideia medieval. É assim e você tem que obedecer. Mas catequese nada mais é do que pegar um catecismo, um conjunto de crenças que fluem das Escrituras e ensinar isso àquelas próximas gerações. Então você tem uma Idade Média que treina esses homens fazem uma diferença enorme na sua época, e logo em seguida uma herança imediatamente manifestada por meio de uma próxima geração se preocupando em manter a questão da educação. Por isso, então, eu lembro a vocês, por isso eu li o texto de Mateus 28, né? A necessidade de ensinar e guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, de geração em geração. Começou com os apóstolos, passou pelos pais da igreja, entrou-se na chamada Idade Média, você tem ali os pré-reformadores, o Espírito Santo age de forma maravilhosa na Reforma Protestante, e depois disso, você tem a continuação por meio da preservação da palavra e da fé cristã, e essa preservação se dá por meio da educação. Mas como fazer isso então? Calvino diz: que costume é esse de professar o Evangelho sem saber o que ele significa? Para os papistas, que se deixam dominar pela fé implícita, tal coisa pode ser suficiente. Mas para os cristãos, não existe fé onde não haja conhecimento. Então, por essas palavras, nós podemos ver a preocupação de Calvino em relação ao estudo, a mostrar que as pessoas precisam aprender o que elas creem e não simplesmente crer. Isso é o que se chama de fé implícita. A fé implícita é aquele exemplo que eu mencionei anteriormente, você deve acreditar nisso. Por quê? Porque eu estou mandando. Eu sou autoridade sobre você.
Cale-se, talvez um dia você vai entender. Já então, a reforma protestante, seguindo a tradição apostólica, a tradição judaica, vai mostrar que a fé sempre foi algo compreensível, racional, e deveria então ser ensinada e apreendida pelo discípulo por meio de uma fé explícita. Tá? A fé explícita é exatamente essa, que entende, mesmo que de forma basilar, aquilo que se crê. Não é apenas colocado goela abaixo, como diz a expressão. Então, nesse sentido, Calvino sempre viu, os outros reformadores também, a importância de uma escola, a importância de uma educação que levaria os discípulos ao entendimento cada vez maior daquilo que, por exemplo, eles aprendiam domingo após domingo, ali nos cultos em Genebra. Ouviam a palavra de Deus, precisavam praticá-la, e de segunda a sábado, então, tinham ali professores, mestres, ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor Jesus ensinava. E aí eu coloco então que Calvino ensinava com autoridade, não como os hipócritas. Por quê? Você deve se lembrar daquela passagem que fala sobre Jesus ensinando com autoridade, não como os fariseus. Porque os fariseus eram assim. Os fariseus tinham a cátedra de Moisés. Eles tinham a responsabilidade de ensinar as gerações, as tradições judaicas, mas eles deixaram de lado a palavra de Deus, começaram a ensinar apenas a partir de tradições humanas, e eles se tornaram fariseus, hipócritas. Eles ensinavam algo e nem mesmo eles eram capazes de cumprir. E aqui então nós vemos algo diferente em Calvino. Calvino não era preocupado com a educação ou em estabelecer uma escola em Genebra apenas por causa do mandato bíblico. Ele sabia na própria pele o que significava ser, para a glória de Deus, academicamente preparado. Por isso nós vemos aqui, já bem cedo, Calvino revela o seu fino método de análise filológica e literária aprendido com os humanistas. Ele evidencia isso em sua primeira obra escrita, publicada inclusive com seus próprios recursos, a edição comentada do livro de Sêneca, De Clementia, em 4 de abril de 1532. Trata-se algumas citações, principal monumento dos conhecimentos humanísticos do jovem Calvino, diz McNeill. O sólido trabalho de um humanista muito jovem e já brilhante, comenta Boyset. Um erudito de primeira linha, acrescenta Parker. Resume um teólogo católico especialista em Calvino, Ganotsky. O seu comentário sobre De Clementia é a epítome de um estudo humanista de um documento antigo. Ou seja, Calvino tinha sido bem treinado para as artes liberais, ou nas artes liberais e para as artes liberais, e por isso ele vai estabelecer aquilo que é fundamental para o reino de Deus. Calvino, que estudara nos Collège de la Marche, Collège de Montaigu, Universidade de Orleans e Universidade de Bourges, tendo como mestres alguns dos grandes professores de sua época, conhecia bem a dureza do Colégio de Montaigu, estrutura e rotina universitária. Ele não era um aventureiro. Antes de ser um teólogo, ele foi um humanista. A sua filosofia de ensino reflete a sua apurada formação e maturidade intelectual dentro de um referencial que partia das Escrituras, tendo a soberania de Deus como princípio orientador e a glória de Deus como fim de todas as coisas, inclusive do nosso saber. Então, Calvino estudou, e nós sabemos, a gente acha estranho, às vezes ele vê assim, aos 14 anos de idade ele já estava publicando uma tese. Não é porque os nossos adolescentes hoje são mais burros, talvez. Mas é porque naquela época a estrutura acadêmica era diferente. Sim, com 14 anos de idade já era possível que alguém, não só com uma mente brilhante, mas era muito comum uma pessoa já estar ali entrando no seu doutorado. Hoje em dia,
Eu fiz uma brincadeira com os adolescentes, mas faço agora um alerta verdadeiro e real. Não é o adolescente que ficou mais burro, mas sim o sistema educacional, que consegue no máximo fazer com que um menino de 17, 18 anos passe no Enem. Isso por si só já demonstra o quanto o povo do século 17, pelo menos nessa área, estava à nossa frente. E é interessante notar o quê? Que Calvino tinha toda essa experiência. E o que acontece geralmente com a gente? Eu pego a minha experiência e coloco ela em prática. Mas não foi isso que Calvino fez. Calvino foi treinado em todos esses colégios e universidades, mas ele não quer estabelecer agora um colégio e uma universidade seculares. Ele não se baseia na graça comum, dizendo assim, eu tive mestres ímpios, mas eles me ensinaram latim, eles me ensinaram as línguas clássicas, eles me ensinaram a pensar. Não. É maravilhoso isso, porque, como nós vimos aqui no final, Calvino sabia que tudo aquilo que Deus havia dado a ele, mesmo por ímpios, devia redundar agora em um processo ainda mais para a glória de Deus. Ou seja, é exatamente por isso que quando ele chega em Genebra, o que ele tenta fazer imediatamente? Ele insiste junto aos conselhos da cidade para melhorar as próprias condições do ensino, bem como os recursos das escolas. Ele apresentou ao Conselho Municipal um projeto educacional em 1536, logo que ele chega, gratuito, que se destinava a todas as crianças, meninos e meninas, tendo um grande apoio público. Desta proposta surgiu o Colégio de Rio. Temos aqui o surgimento da primeira escola primária, gratuita e obrigatória de toda a Europa. Vejam, você já tinha as grandes universidades, e só então, em 1536, surge esse colégio com essas características: popular, gratuita e obrigatória. No entanto, o Colégio de Rio encerrou suas atividades durante o período que Calvino esteve em Estrasburgo. Ele é expulso de Genebra, ele passa então alguns anos em Estrasburgo e volta para Genebra em 1541, mais uma vez incentivando e investindo nessa área educacional, não só superior, como nós chamamos hoje, mas desde a mais tenra idade, para que os filhos e as próximas gerações fossem educados para a glória de Deus. E aí o que acontece? Ele volta em 1541, e aqui, para nos dar ainda mais esperança, conheço pessoas que têm um projeto para começar uma escola cristã, como foi a Academia de Genebra, aqui em Teresina, e demora, às vezes dá vontade de desistir, não vai para frente. Você vê vários colégios abrindo suas portas e tendo muitos alunos, e o colégio vai crescendo e faz reforma e tal, e você tenta começar algo assim e não vai. Olha quanto tempo Calvino passou em Genebra para que a academia fosse iniciada. Em 1541 ele volta para Genebra, e só em 1559 a academia começa de uma forma oficial. Ou seja, há esperança. Não desista. Talvez demore um pouco mais, mas não podemos desistir. Tá? Então, em 1541, com todas as lutas que enfrentou em Genebra, ele pôde reestruturar o sistema educacional desta cidade. Visto que o Estado estava empobrecido, apelou para doações e legados. É interessante porque um biógrafo mostra que Calvino ele batia de porta em porta na cidade pedindo recursos para a escola. Veja não só a humildade desse homem, mas o que ele seria capaz de fazer para que essa escola acontecesse de qualquer forma. Fiel ao princípio de que as escolas teológicas são berçários de pastores, Calvino, que havia trabalhado com Johannes Stam em Estrasburgo, criou uma academia em Genebra,
que consistia de escola privada e escola pública, tendo o culto inaugural em 5 de julho de 1559, no tempo de Saint-Pierre. Só para vocês entenderem um pouco da história. Isso está acontecendo em 1559. Alguns anos antes, houve o primeiro culto reformado no Brasil. O culto, na verdade, o primeiro culto das Américas, por huguenotes franceses que foram enviados por João Calvino, lá para a Baía de Guanabara. Você pode conhecer um pouco melhor dessa história, lendo a respeito da confissão de fé da Guanabara. Então, uma história riquíssima que os livros de história, com certeza, não ensinam. Tá? Ensinam sobre a primeira missa, mas sobre o primeiro culto evangélico nas Américas, com certeza não. Então vejamos agora algumas características da academia. Como diz Comparter, a academia teve uma origem modesta. Calvino, no entanto, esforçou-se por constituir um corpo docente competente, sendo ajudado neste propósito por um incidente político. Alguns ministros de Lausanne, que em 1558 haviam protestado contra a proposição de Berna a respeito da autoridade secular, foram depostos em janeiro de 1559 vindo para Genebra. No entanto, a academia, no seu início, teve apenas 5 professores. João Calvino e Beza revezavam o ensino de teologia. Antoine Raoul Chevalier, ou Le Chevalier, professor de hebraico. François Derot, professor de grego. E Jean Talbot, professor de artes, ou melhor, da filosofia, das artes liberais. Então veja uma preocupação de Calvino, em primeiro lugar, na escola de Genebra, na Academia de Genebra. Era preparar esses homens à luz das Escrituras e da teologia. Mas eles não se resumiam a isso. A educação não é simplesmente conhecer a palavra de Deus, conhecer a teologia. Não. Isso é o princípio. Isso é o fundamento. Por isso, então, na Academia de Genebra, além de todas essas coisas, nós veremos quais outras cadeiras, matérias, assuntos eram ali estudados. Ou seja, a base da formação educacional em Genebra era a Bíblia. Competia à família, apesar de suas limitações iniciais, e ao Estado o cuidado com a educação. Isso aqui é muito interessante hoje em dia, quando você vê num país como o nosso, o Estado assumindo mais do que ele deveria, não dando à família a sua responsabilidade. É fácil para uma família delegar, então, tanto financeiramente como moralmente, a educação de seus filhos ao Estado. A gente consegue perceber quantos prejuízos isso tem causado. E se tem uma coisa pela qual nós devemos lutar com unhas e dentes, e estamos participando dessa geração agora, é por esse reconhecimento ou regulamentação por parte do Estado, o que a gente chama de homeschooling ou educação domiciliar. É o resgate definitivo daquilo que a Bíblia ensina a respeito de quem tem a responsabilidade sobre a educação dos filhos. E é primordialmente a família. E isso não deve ser delegado ao Estado ou a qualquer outra iniciativa privada que não esteja de acordo com o que aquela família crê. É fundamental isso. É fundamental. E nós vemos isso aqui em Calvino, estabelecendo a academia da forma como ele estabeleceu. Aí você pode questionar assim, mas o Estado era responsável, ou parcialmente responsável por Genebra? Sim. Mas vai então estudar o Estado em Genebra. Era praticamente uma teocracia. Ou seja, o Estado estava debaixo da autoridade das Escrituras para tratar dos assuntos civis à luz do que Deus ensinara, por exemplo, a Israel na lei e naquela dispensação.
Então o problema, na verdade, não é o Estado estar envolvido na educação, claro que isso é prerrogativa da família, mas o problema é que tipo de Estado está envolvido na questão da educação. E não adianta o Estado se chamar de laico e, com certeza, manipular o sistema para que, por meio da educação, então, mais e mais seguidores daquele tipo de pensamento sejam criados. Então, ali, mostrem a prerrogativa da família, mas aqui também o papel especialíssimo que a igreja tinha, sempre teve e sempre terá na educação. Não é à toa que você vê, como eu mencionei anteriormente, ao lado de uma igreja católica romana, um colégio romano, ao lado de uma igreja adventista, uma escola adventista. E não é só para a preservação da fé. Eu quero que meu filho continue romano, eu quero que meu filho continue adventista. Não, é porque naturalmente entende-se que o conceito de educação ele é intrinsecamente religioso, é um fenômeno religioso. E obviamente a tentativa estatal é sempre separar essas coisas. Olha só que interessante. No começo, os ministros da palavra assumiram a tarefa da educação nas escolas elementares e nos colégios de Genebra. Depois os crentes chamados leigos foram participando disso também. Mas olha que coisa maravilhosa. Era como se você pudesse hoje matricular o seu filho numa escola onde pastores fossem os professores de música. Seu filho não ia ouvir funk lá. E Lutero dizia: onde as Sagradas Escrituras não são a regra, eu aconselho que ninguém envie seu filho para lá. Mais uma vez eu pergunto, onde estão as nossas opções? Se Lutero está certo, onde estão as nossas opções hoje? Não existem. Não existem. Detalhadamente agora a estrutura da academia, ou seja, escola privada e escola pública. Ela inicia com 600 alunos, já no primeiro ano subindo para 900 alunos. Coube a educação de protestantes de língua francesa, atingindo em sua maioria alunos estrangeiros vindos da França, Holanda, Inglaterra, Alemanha, Itália e de outras cidades da Suíça. Vamos lembrar que naquela época muitos refugiados iam para Genebra. Era uma cidade que abraçava os refugiados, fugindo das perseguições de seus países devido à sua fé. Calvino não concebia a academia distante da igreja.